Pronto. Bom dia, pessoal. Vamos dar sequência, né, às apresentações da segunda sessão, da terceira jornada. Agora com o aluno Diogo Costa, aluno do professor Marcelino, de doutorado aqui na UERJ. Diogo, você tem 15 minutos, fica à vontade. Ok, bom dia a todos. Eu sou Diogo, aluno de doutorado do professor Marcelino, lá do DEFAT. Vou apresentar meu trabalho com o título de Controle de Qualidade de Semicondutores, LED, baseado em microtomografia computadorizada de raio-x. A estrutura do meu trabalho está dividida da seguinte forma: introdução, fundamentação teórica, metodologia, resultados e conclusão. Bom, vou começar aqui na introdução pela motivação do meu trabalho. Primeiro, esse trabalho foi desenvolvido no LIETA, que é o Laboratório de Instrumentação Eletrônica e Técnicas Analíticas, na área de radiação ionizante, com foco em aplicação de técnicas analíticas. Esse trabalho se baseou inicialmente no desenvolvimento de um sistema de microtomografia portátil, que ele pudesse ser levado, né, a campo, pudesse ser utilizado em laboratório e em campo. Então tem aqui um pouquinho do que motivou ele. Aqui foi o software que foi desenvolvido, é um software bem simples de controle, em que os parâmetros de entrada eram de tensão do tubo de raio-x, corrente, a movimentação, como é que era feita a movimentação da amostra. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente como é que é feita a microtomografia de raio-x, que essa é por transmissão de raio-x. Tá, vou explicar um pouquinho, mas isso daí que motivou. Porque aqui já estavam sendo gerados alguns trabalhos, inclusive esse foi o trabalho apresentado na última semana de pós-graduação. Só que aí veio pandemia, vieram alguns fatores externos e complicou um pouco, mas esse é um trabalho que ainda segue em andamento, né? Mas a gente precisou fazer algumas outras coisas. Então, como já estávamos trabalhando com LEDs, fomos investigar a qualidade, aí está a projeção radiográfica, que o equipamento que eu montei, ele fazia, né? Aqui o registro de patente do software que foi utilizado, registrado por nós mesmos, está em meu nome, do professor Marcelino, e do Danilo, um aluno da engenharia, na UERJ, engenharia elétrica, né? Aqui são as projeções, claro, ele ainda precisava ser aprimorado, né, melhorado em filtros e mais algumas coisas. Mas esse estudo de LED motivou a gente para que a gente estudasse também agora a qualidade de um LED quando ele sofre uma descarga elétrica, né, uma sobrecarga elétrica no caso. Então, o nosso trabalho aqui, o foco dele é em fazer uma análise da qualidade de semicondutores, em específico LED, né, devido a gente já estar usando LEDs antes, e ver quais são os danos físicos causados quando ele passa por uma sobrecarga elétrica, né? O que acontece com ele. Então está aqui o objetivo: buscar parâmetros de qualidade que auxiliem na prolongação da vida útil de um LED através de uma análise da estrutura física interna de forma não destrutiva, que aí entra a técnica da microtomografia de raio-x, não ser destrutiva. Primeiro um pouquinho aqui da teoria, né, um pouquinho de radiação do tipo X, que ela é uma ferramenta utilizada nessa técnica analítica, né, foi descoberta aí pelo Wilhelm Röntgen, e ele percebeu, quando ele estava fazendo estudos com raios catódicos, ele percebeu que quando os tubos deles, né, se encontravam a uma certa distância de materiais, de filmes fotográficos, e eles estavam ligados, esses filmes eles eram sensibilizados de alguma forma por alguma coisa. E essa coisa, que ele não sabia o que era, ela conseguia atravessar materiais que eram opacos à luz, né? E pela natureza desconhecida dessa coisa, ele passou a chamar de raio-x, né, que depois foi descoberto que era uma radiação eletromagnética, né, mas o nome raio-x se manteve. Tá? E o nome X é pela né, desconhecimento da natureza inicial. A microtomografia por transmissão de raio-x, ela se baseia justamente nesse fato dos raios-x conseguirem atravessar um objeto. Tá? Eu vou mostrar aqui logo, a gente tem pouco tempo, eu vou mostrar aqui nessa imagem que fica melhor. Tá? Quando a gente tem um tubo de raio-x e um objeto, e esse objeto tem incidência de raio-x nele, ele vai ter uma atenuação dos raios que estão incidindo. Parte vai ser atenuada, né? Parte vai ser absorvida pelo objeto e parte vai ser atravessada.
né? Essa atenuação que acontece dos raios-x, ela está diretamente ligada à densidade do objeto, a densidade da estrutura do objeto. Então, quando a gente faz uma microtomografia de raio-x, a gente consegue perceber em fatias a diferença de densidades interna de um objeto. E se essas radiografias forem feitas de forma que o objeto é rotacionado, são obtidas várias fatias, como estão aqui nesse desenho. Várias fatias. E essas fatias, quando combinadas, elas podem ser recriadas para um objeto em 3D, em que a gente consegue dimensionar, inclusive, toda a estrutura interna daquele objeto. Tá? Dimensionar desde que a gente conheça os parâmetros métricos, como distância do tubo até a amostra, distância da amostra até aonde o detector, né, aonde a imagem em si é projetada, a magnificação, que é como essa imagem vai ser ampliada. Se a gente conhecer essa geometria, a gente consegue determinar a métrica da parte interna dessa amostra. Tá? Um pouquinho aqui sobre semicondutores. Um semicondutor, ele é um dispositivo que ele tem uma condução elétrica que fica no intermediário entre um isolante e um condutor. Tá? Ele pode ser isolante ou condutor, dependendo das características externas que sejam fornecidas. Tá? Então, a gente consegue controlar isso. Isso é uma excelente coisa, né, na eletrônica. A gente consegue produzir diversos dispositivos, que é o caso de um LED. Tá aqui, ó. O LED é um pouquinho mais para frente. Deixa eu só falar aqui do semicondutores do que eles são feitos, né? De modo geral, eles são feitos de silício e germânio, que são os elementos do grupo 4 da tabela periódica, ou uma combinação de elementos do grupo 3 com o grupo 5, como estão aí alguns compostos. Aí aqui está o LED. O LED é um semicondutor. Ele é exatamente igual a um diodo. Um diodo é um dispositivo semicondutor que ele tem dois semicondutores no seu interior. Um do tipo N e um do tipo P, que eu vou explicar logo daqui a pouco. A única diferença é que ele tem a habilidade de emitir luz. Ele tem a capacidade de emitir luz quando uma corrente é atravessada. Quando uma corrente passa por esse diodo, ele emite luz. Tá? E aí a luz pode ser ultravioleta, infravermelha, visível, tá? Tá aqui um esqueminha do LED, como é que é a estrutura dele, tá? Mas eu vou passar aqui logo para essa parte do funcionamento da junção PN, que é um objeto de estudo. Tá? Isso foi um grande foco do nosso trabalho. O que acontecia com essa junção PN quando o LED sofria uma sobrecarga elétrica? Tá? Então, basicamente, como é que funciona? Tem a região N do semicondutor, a região P, que quando elas estão juntas, elas formam a junção PN. Quando elas são submetidas a uma diferença de potencial, né, no fluxo em que a corrente saia do semicondutor N e vá para o P, essa região daqui do meio, essa região, ela é aproximada, essa é uma região chamada de depressão, é uma região que não tem nem as cargas e nem buracos. O semicondutor do tipo N, ele tem um excesso de elétrons, e o do tipo P, ele tem buracos, né, ou vacâncias, lacunas, e quando submetido à diferença de potencial, esses elétrons nessa junção, nessa parte N, eles conseguem migrar para a parte P. Se a diferença de potencial for feita ao contrário, né, tentando fazer com que a corrente flua da junção da parte P para a parte N, esse semicondutor, esse dispositivo semicondutor, ele vai se comportar como um isolante, não vai passar nada. E dependendo da tensão que seja aplicada, ele vai queimar, ele vai ser destruído, tá? Aqui só um pouquinho da sobrecarga elétrica, o termo correto é esse EOS, né? Electrical Overstress. Isso é um termo que é utilizado na indústria de dispositivos semicondutores, que é quando um usuário ele não respeita os limites máximos permitidos que o fabricante determina. Né? Um dispositivo semicondutor ele tem os limites de tensão, corrente, ele tem uma faixa de temperatura, ele tem vários limites. Quando não são respeitados os limites elétricos, é dito que ele sofreu um estresse, né, elétrico, uma sobrecarga elétrica. Tá? Vou passar um pouquinho aqui. Um pouco sobre o equipamento que foi utilizado um microtomógrafo, SkyScan.
1272 da Bruker, tá? Ele possui um tubo de raio-x com potência de 10 watts, com as tensões que podem variar de 20 kV até 100 kV. Tem um detector, o detector dele é uma câmera tipo CCD, de 16 megapixels, e ele consegue comportar amostras com esse tamanho aqui, de 75 milímetros de diâmetro e 70 milímetros de altura. Aqui embaixo estão os softwares que foram utilizados, mas eu vou explicar cada um deles um pouquinho aqui mais para frente. Tá aqui o microtomógrafo, né, lá do laboratório, é um microtomógrafo de bancada. Nessa parte preta é o compartimento onde entra a amostra, e aqui tem um computador que é uma workstation, e nele a gente consegue tanto fazer a tomada das medidas radiográficas, como fazer o processamento de imagem, trabalhar elas, fazer tudo que é necessário, através desses programas aqui. O primeiro programa, que é esse SkyScan 1272, né, que leva o mesmo nome do equipamento, ele é um programa onde são passados os parâmetros, né? Parâmetros que vão ser feitos as medidas. Tensão, corrente, a magnificação, tamanho da imagem que vai ser gerada, filtros aplicados. Aqui, a gente passa os parâmetros e tenta, no visual mesmo, ver quando que a região de interesse ela está sendo bem observada, né? A microtomografia é uma coisa muito visual. Não tem um valor certo. Para determinada amostra eu tenho que fazer. Não, é no visual. É quando eu consigo enxergar o que eu quero, né, que nesse caso eu queria visualizar o que acontecia na junção PN, né, o que acontecia numa sobrecarga nessa região, eu, pelo visual, vou ajustando os parâmetros até que eu consiga ter uma boa resolução daquela região. Diogo, licença. Só Sim? te avisar que falta 5 minutos. Perfeito. Vou acelerar um pouquinho. Aqui são os programas de trabalho das imagens, né? Depois que as imagens são coletadas, as radiografias são coletadas, esse programa NRECON, a gente consegue trabalhar com elas e melhorar um pouco do processamento. O ideal é que na hora da tomada ela já fique o mais perfeita possível, né? Mas depois tem como trabalhar, eu botei até algumas aqui ruins intencionalmente, tá vendo? Tem como se trabalhar para corrigir isso, mas o ideal é que não precise trabalhar tanto, tá? Aqui um programa de visualização, que a gente consegue ver de várias vistas, coronal, sagital, transversal. Esse CITIM é um programa que eu consigo ressaltar regiões de interesse. Botei aqui como exemplo um que foi bem complicado de ressaltar. Eu queria ressaltar a junção PN desse LED aqui. É um LED RGB, tá? E aí eu botei aí com várias cores, vermelho, azul e verde. Bom, a amostra utilizada, um LED, todos eles tinham esse mesmo tamanho, então dá para vocês terem uma noção de como pequena é essa região. O que eu queria visualizar é a junção PN que fica no interior, na cavidade desse LED, que é uma coisa minúscula, né? Então é uma coisa bem difícil de se observar. Aí são os parâmetros experimentais que foram utilizados, e aqui já tem uma imagem que foi feita. Esse de um LED, assim que foi comprado, né? Sem passar por circuito, sem passar por nada. E eu destaquei a junção PN. Tá? E aqui, quando ele sofreu uma sobrecarga elétrica. Um pouquinho. Nesse daqui eu destaquei novamente a junção PN. Aqui ele antes da sobrecarga elétrica e aqui após a sobrecarga elétrica. Tá? Uma coisa que a gente consegue perceber é que sempre que ocorre a sobrecarga elétrica, é o fio que é rompido. Esse fiozinho que liga o anodo com o catodo, isso estava lá na imagem do início, na estrutura do LED, né? Esse fiozinho que faz essa ligação, ele é rompido, tá? Aqui estão alguns parâmetros que foram feitas medidas para verificar se acontecia alguma anomalia nessas estruturas internas do LED com a sobrecarga, e não acontecia nenhuma anomalia. A única coisa era o fio se romper. Então aqui, no nosso resultado, o que a gente percebeu? Que o fio funcionava como um fusível, se rompendo devido à sobrecarga, tá? E que o restante da estrutura, a junção PN, o anodo, o catodo, todo o restante do LED, ele se mantinha em perfeito estado. Tá? E aqui, para a gente concluir, só um pouquinho aqui sobre o que acontece com os LEDs, né? Quando a gente tem um LED, algum dispositivo que funciona com LED, e ele se queima, a gente simplesmente descarta. E isso, além de agredir a natureza, né? Isso é um problema, porque o que vai ser feito com esses LEDs que são descartados? Recentemente teve um problema com semicondutores, no ano passado, por causa da pandemia, né? Em que teve uma escassez de semicondutores, porque são poucas as empresas
que fabricam dispositivos semicondutores. O problema não é nem pela falta de metais presentes. A gente até tem, embora tenham estudos apontando que esses metais vão se tornar escassos daqui a algum tempo, então tem que se ter alguma coisa para reciclar eles, ou para aproveitar, para prolongar a vida útil, né? Mas o grande problema é que as indústrias que criam materiais semicondutores, elas são bem restritas, né? São poucas. E essas indústrias, com a pandemia, elas acabaram fechando. Isso fez com que os materiais não fossem mais produzidos e tivesse um problema com a geração de semicondutores. Então, como foi verificado, numa sobrecarga, eles apenas rompem um fiozinho, mas toda a estrutura metálica, a parte do semicondutor da junção em si, ela fica intacta, ela fica perfeita. Isso poderia muito bem ser aproveitado, tá? Essa técnica da microtomografia de raio-x, ela é uma técnica muito eficaz para se fazer uma análise da estrutura física interna de um semicondutor, né, para possíveis danos, possíveis perdas e possíveis tomadas de decisão quanto à reciclagem ou não dos dispositivos. Bom, esse finalzinho foi um pouco rápido, né, mas eu quero agradecer aí a todo mundo, agradecer a presença, agradecer as participações, aos laboratórios que puderam me ajudar, na UFRJ, aos professores, ao meu orientador que está aqui presente, professor Marcelino, ao professor Joaquim, que também está presente. Agradecer a todo mundo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Parabéns, Diogo, primeiramente. Obrigado. Boa sua apresentação. Agora vamos abrir para as perguntas. Sim. Pessoal, perguntas para o Diogo? Enquanto o pessoal pensa, eu, sinceramente, eu tenho duas perguntas, né? A primeira é mais uma curiosidade. Pergunte. Você mostrou, né, como é que era o nome? Era um certificado, não, né? Sim, aqui lá no início. Logo no início uma patente. Uma patente, um registro de patente, isso. Isso. Como é que... Essa é mais uma curiosidade minha, né? Como é que funciona isso? Toda vez que vocês produzirem, vocês têm que fazer isso? Aí tem que ir num cartório? Não, então, é o seguinte, né? Quando tem alguma produção... patente você pode tirar por vários motivos, né? Até por logotipo, por qualquer coisa, você pode tirar, né? Isso daqui foi um software que foi desenvolvido quando eu ainda estava no mestrado, né? E esse software, ele se tornou tão genérico que eu consigo aplicar ele para várias coisas. Eu usei ele no mestrado para uma determinada finalidade, que foi para construir um equipamento que fazia microfluorescência de raio-x. Só que a versatilidade desse programa, ele me permitia também que eu aplicasse nesse sistema de microtomografia, né? E aí, só foi patenteado a parte do software. A gente deu entrada, inclusive, pela própria UERJ, tem a área da UERJ que faz isso, Inova UERJ, a gente dá entrada, faz a documentação, escreve o algoritmo, faz tudo bonitinho, dá entrada, então isso daí está em nome da UERJ também, né? A UERJ fez parte, porque se fosse para fazer o registro próprio, aí teria que ir se não me engano, na UFRJ, tem uma burocracia que eu não sei como é que é. Quem fez essa burocracia foi a UERJ. Eu entrei com tudo que a UERJ pedia, né, nesse nova UERJ, e eles fizeram um registro para a gente. Entendi. Tá? Tem aqui descrito, deixa eu ver, acho que eu não consigo ampliar. Não consigo ampliar. Tem aqui descrito a linguagem que foi feito o programa, C++, que aqui é um registro de programa de computador em específico, né? Tá aqui tudo bonitinho. Aí tem o rastreio dele, se quiser as informações, tem pela numeração, tá? Ok. Ok. Tinha uma outra dúvida, não era? Isso, era mais na questão, no fim da sua apresentação, você falou do descarte, né? Que às vezes o fio rompe e ainda continua Exatamente. Boa. Vocês da UERJ, né, do seu grupo, já tentaram fazer alguma coisa com esses LEDs, né, que deram já o problema? Tentar reutilizar algo do tipo assim? Fechando o circuito dele, ele volta a funcionar assim. É porque é uma coisa que ninguém faz, né? O LED, ele é descartado, ele queima e ele simplesmente é descartado. Mas se a gente simplesmente fechar esse circuito, onde foi rompido, nessa figura, ele volta a funcionar perfeitamente. Ok, entendi. Mais alguma pergunta, pessoal, pro Diogo? Então, Diogo, aqui, professor Rudney. Pode falar, professor. Só uma dúvida genérica, né?
Sim. Nesse exemplo do LED, né? Na verdade, ele é todo blindado, né? Tem toda aquela carcaça Ele tem um nele, né? invólucro de Nem sei epóxi. como é que consegue reconstituir aquele, aquele negócio, né? Eu É acho uma que não é resina. possível, não. Não, é uma resina, é uma resina. Tem uma imagem aqui de um que ficou bem legal. Esse daqui. Dá para ver a resina aqui? Estão conseguindo ver? Um pedaço aqui? Que ela queima, ela evapora, né? Na verdade. Mas é só uma resina. É uma resina de epóxi. É uma coisa facilmente de ser colocada. E essa resina, ela tem um objetivo que é muito simples, que é de fazer a luz ficar mais difusa, né? Ou às vezes dar coloração LED, proteção da fiação, claro, também, né? Proteger, aumentar, dependendo, né, do formato da resina, você consegue fazer o feixe da luz sair de uma determinada forma. Então, é para isso que serve essa resina, basicamente. Ok, então? Ok, Ok, ok. pessoal. Pessoal, mais alguma pergunta? Se não tiver mais nenhuma pergunta, novamente, né, vou agradecer ao Diogo, parabéns pela sua apresentação. E vamos Obrigado. dar sequência Obrigado. com o Edinaldo.